Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa Hora de Saúde, o programa dominical que trata de saúde, do que se faz de melhor em termos de saúde no mundo, no Brasil, no Pará, especificamente aqui em Belém. Hora de Saúde é transmitido para o estado do Pará todo pela RBA, pela TV RBA, canal 13, aqui em Belém. Mas é transmitida simultaneamente pela internet para o mundo inteiro. Eu estou cansado de repetir aqui, vou repetir mais uma vez. Tem um amigo meu que nos assiste na Noruega, em Oslo, e na época da Copa do Mundo, um dos meus amigos aqui de Belém nos assistiu na Rússia. Então, simultaneamente, é tvrba.com.br, para o Brasil todo. Os meus amigos de São Paulo, todos nos assistem agora. Então, isso é uma coisa muito boa, para o mundo inteiro, pela internet. Caros amigos, hoje, nosso convidado de novo é muito especial. Muito especial, com um certo ar de orgulho, porque ele foi meu aluno, e tu nem imagina, Adib, o orgulho que eu tenho dos meus alunos que deram certo, que evoluíram, que pegaram o espírito da coisa em termos de fazer da medicina uma medicina de alta qualidade. Adib, é o doutor Adib Curi, ele foi meu aluno, ele fez cirurgia vascular em São Paulo, na Beneficente, depois ele fez no Hospital das Clínicas radiologia vascular, depois ele foi para Miami, fez outra especialização em radiologia vascular e depois voltou para Belém. Ele trabalha no Hospital de Clínicas e também no Hospital Adventista, no Hospital Porto Dias e nesses lugares. E na Unimed, né? Sim, também na na Unimed. A gente esqueceu, Exato, não também pode. na Unimed. No Hospital da Unimed, que de vez em quando eu cruzo contigo. Exatamente. E o Adib é cirurgião vascular e os cirurgiões vasculares deram um salto enorme na medicina em termos da tal radiologia intervencionista. Adib, fala pra gente, o que é radiologia intervencionista? Primeiro, obrigado por ter vindo, Adib. Obrigado mesmo, tá? Tá, o que é isso? Bom dia a todos. Inicialmente, eu quero agradecer ao professor Eduardo Costa, foi meu professor, e é um exemplo para os médicos mais jovens e para toda a medicina em si, principalmente por conta da prática do ensino da medicina. Obrigado. Com relação à radiologia intervencionista, ela é uma especialidade médica. É uma especialidade médica no qual nós realizamos procedimentos minimamente invasivos, utilizando métodos de imagens, sendo radioscopia, sendo ultrassom ou tomografia. Certo. Radioscopia é o raio-x ao vivo, exatamente, né? o raio-x ao vivo, a famosa hemodinâmica que o senhor está acostumado a utilizar. O raio-x, outro é cintilografia? Ultrassom e tomografia. Exatamente. Então vocês fazem isso ao vivo. Exatamente. E Adib, depois que chegou a radiologia intervencionista, isso tem 20 anos no dia a dia, né? Sim. Dos anos 90 para cá. Exato. Depois que isso chegou no dia a dia, qual assim, a prevalência do que vocês fazem mais? O que é? Na verdade, existe uma confusão entre, às vezes, os próprios pacientes, os próprios colegas médicos, eles têm uma certa confusão do que é radiologia intervencionista e o que é cirurgia vascular e endovascular. Certo. A cirurgia vascular é uma especialidade cirúrgica que trata de problemas circulatórios. Certo. E a cirurgia endovascular é uma área de atuação. É uma área de atuação em que você realiza procedimentos da parte circulatória através de catéteres, com cateterismo, utilizando stents, utilizando os balões. Certo. E a radiologia intervencionista, na verdade, ela consegue abranger tanto a cirurgia endovascular quanto procedimentos não vasculares, como procedimentos percutâneos,
tá? Como biópsias, como drenagens de coleção abdominal, drenagem biliar percutânea, no qual nós não utilizamos as vias vasculares, como propriamente dito. Certo. Então, essa que é um pouco a diferença entre a endovascular e a radiologia intervencionista. Intervencionista. Pergunta assim, trata vou dizer até que eu estou te perguntando para comentar depois, mas uma das piores condições de emergência em medicina é aneurisma dissecante da aorta. Vocês tratam isso por radiologia, por endovascular? Sim. O aneurisma de aorta... Está virando rotina isso hoje? Sim, praticamente rotina. O aneurisma de aorta é uma doença de alta prevalência, principalmente em homens acima de 60 a 65 anos de idade. E, na verdade, é uma dilatação da aorta. O aneurisma de aorta é uma dilatação da aorta abdominal. E tem uma condição em que, quando ele não diagnosticado e não tratado, ele pode romper. Nós chamamos de aneurisma roto. É uma condição de urgência, extrema urgência, no qual o paciente precisa ser tratado imediatamente. E o tratamento endovascular, ele está crescendo e já está abrangendo também o tratamento do aneurisma roto de aorta. Você também consegue, caso você tenha disponibilidade de material e o hospital tenha condições para isso, você consegue fazer o tratamento endovascular nesses casos também. Puxa, em 2001, eu, tem que citar todo mundo, tá? Pois não. Eu, o Luiz Alberto Maneschi, o João Rodrigues e o Luiz Paulo Rangel, colocamos o primeiro stent no aneurisma dissecante da aorta. Num paciente muito grave, numa madrugada, tá? A família queria levar para os Estados Unidos de avião, aquela coisa toda. Aí eu expliquei, na mão do De Baker, lá na Mayo Clinic, de cada 10 morrem 8 na cirurgia, né? Naquela época era cirurgia. E um médico tinha vindo demonstrar aqui em Belém como fazer e deixou um. Acabou que o que ele veio mostrar para fazer acabou indo para cirurgia de peito aberto. E ficou eu lembrei que nós tínhamos isso, acordei o Luiz Paulo, acordei o Luiz Alberto Maneschi e o João, e nós os 4, como se fala em Portugal, colocamos o primeiro stent aqui. Esse paciente está bem até hoje. Tem mais de 80 anos, continua meu paciente, muito bem, com Imagina, naquela época ia morrer, né? Sim, porque com não certeza. Tinha o que fazer. O aneurisma dissecante da aorta. aorta. Então, vocês têm feito essas emergências de vez em quando? Sim, também. O tratamento endovascular, ele abrange não só o tratamento para aneurisma, também como para doenças como dissecção de aorta. Certo. Principalmente a aorta descendente, a aorta torácica descendente e a aorta abdominal, que é menos comum. Mas você pode tratar através do procedimento endovascular. Hoje em dia o pessoal quase repõe a aorta toda, né? Exato. Atualmente, pela gravidade e pelo grande trauma cirúrgico, que é a cirurgia convencional, cirurgia convencional de aneurisma de aorta abdominal, atualmente existe uma tendência natural para o tratamento endovascular. Certo. Você dá preferência inicialmente para o tratamento endovascular, ao invés de você fazer uma incisão grande, um corte grande no abdômen, clampear a aorta, ou seja, interromper momentaneamente a circulação, você consegue, através de 2 cortes na virilha, para introduzir os catéteres e para a colocação da endoprótese você consegue fazer o tratamento disso. O paciente, a agressão cirúrgica para o paciente é muito menor. Tranquilo. E o paciente consegue receber alta mais cedo para casa. Puxa, isso é fantástico. Eu falo que nos últimos anos a medicina não deu passos, deu saltos em termos de tratamento, né? Adib, carótida. Vamos falar de carótida. Hoje, pedir ultrassom da carótida é um exame de rotina no meu consultório dos cirurgiões vasculares e dos cardiologistas, né? Dos neurologistas também.
Também. Virou rotina. Desde que se descobriu que a maioria dos acidentes vasculares cerebrais isquêmicos eram por placa de carótida, né? A primeira vez que eu ouvi falar disso, desculpa, foi nos anos 90. Né? Uma aula disseram, a maioria dos AVCs agora descobriram que é placa de carótida. Ninguém dava bola para a carótida. Então, hoje, o ultrassom de carótida é uma coisa tão comum quanto um ecocardiograma, um eletrocardiograma, um raio-x de tórax. Se bem que raio-x de tórax quase ninguém mais usa. Exato. Vocês que intervêm nessas coisas, deixa eu te fazer primeiro uma pergunta. É muito comum? É de dia a dia? É uma prevalência muito grande. Em função da doença aterosclerótica ser uma doença praticamente, que nós consideramos sistêmica, abrange o organismo todo, é da cabeça para baixo praticamente. Ou seja, você pega a aterosclerose, é uma doença que abrange a parte intracraniana, carótidas, que são artérias situadas no pescoço, que levam o sangue para o pescoço, para o cérebro. Doença coronariana, que é a mais comum, mais prevalente, e a doença arterial periférica também. Então, é muito comum você ter a relação entre doença coronariana e doença carotídea também. Certo? Então, o ultrassom Doppler, né, o ultrassom Doppler de carótidas, ele vem a ser um exame de screening, um exame de inicial para avaliar se aquele paciente ele tem ou se pode ter estenose de carótidas. Certo. Então, assim, é muito comum, principalmente como o senhor me falou, o paciente coronariano virou rotina você realizar ultrassom Doppler de carótidas para avaliar se o paciente apresenta ou não essas estenoses. E uma vez, dependendo do grau de estenose, que é o estreitamento da artéria, impedindo o fluxo normal do sangue para o cérebro, dependendo do grau dessa estenose, existe a indicação de tratar. Certo. Isso depende da idade do paciente, depende do grau de estreitamento, do grau de estenose. Deixa eu falar um comentário técnico. Logo no começo, a preocupação eram as microembolias cerebrais. Logo depois inventaram o filtro, né? Filtro de proteção cerebral. Depois do filtro, praticamente é zero o risco de AVC? Diminuiu muito, diminuiu consideravelmente. Antes, a angioplastia de carótida era realizada somente com balão. Posteriormente, foi introduzido a utilização do stent. Só que, de acordo com os trabalhos, no momento que você coloca o stent, você faz o implante do stent e você faz a angioplastia, você faz a dilatação da artéria, neste momento existe uma chance muito grande de haver deslocamento de pequenas placas de cálcio e causar microembolização cerebral. E na hora do procedimento, você tem um AVC, um acidente vascular cerebral isquêmico. Então, foi criado o filtro de proteção cerebral, que nada mais basicamente é um filtro mesmo, que você coloca antes de realizar a angioplastia e a colocação do stent. Com isso, você reduz, o filtro pode capturar pequenos fragmentos de placas e evitar que o paciente tenha um AVC. Hoje é rotina você realizar angioplastia de carótidas, sempre utilizando o filtro de proteção cerebral. Faz parte do procedimento? Faz parte, atualmente é obrigatório. Obrigatório? Obrigatório. Fantástico. E resolve tudo, né? Sim, a maior parte sim. A maior parte... Quando você não tem, o paciente tem contraindicação de realizar a endarterectomia, que é a cirurgia convencional. Para bem aí, que eu vou fazer um intervalo e a gente começa com a endarterectomia, tá? Perfeito. Pessoal, um instantinho só que a gente já volta. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.